Agora passamos para Potássio do Brasil, que irá contar sobre o seu projeto Potássio Autazes, instalação licenciada. Convidamos o presidente da Potássio do Brasil, Adriano Espechit, que irá apresentar a palestra. Vamos começar com um vídeo que ilustra bem o projeto. Focada na segurança alimentar para o Brasil e para o mundo, a Potássio do Brasil apresenta o Projeto Potássio Autazes, que irá produzir o importante fertilizante de cloreto de potássio para atender à produção diária do agronegócio brasileiro. O Projeto Potássio Autazes está sendo desenvolvido no município de Autazes, tradicionalmente conhecido como uma região produtora agropecuária que fica a cerca de 120 quilômetros de Manaus, no estado do Amazonas. A Potássio do Brasil desenvolveu sua pesquisa mineral nesta região, exclusivamente em áreas de pastagem. Para a fase de pesquisa mineral, já foram investidos cerca de 230 milhões de dólares, o que inclui sondagens geológicas, aquisições sísmicas, estudos ambientais, estudos de engenharia e aquisições de terras. Esses estudos permitiram identificar e definir uma reserva mineral lavrável de mais de 170 milhões de toneladas de cloreto de potássio, formada por uma camada subterrânea com dimensões de aproximadamente 13 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros de largura e espessura média lavrável de 2,5 metros, localizada a cerca de 800 metros de profundidade. O maior objetivo da Potássio do Brasil em Autazes é criar um projeto plenamente sustentável e comprometido com a comunidade. E para isso estão previstos também grandes investimentos em programas socioambientais e rotas tecnológicas de engenharia, trazendo para a região amazônica o que há de mais avançado na indústria mineral mundial. O projeto Potássio Autazes está atualmente em fase de licenciamento ambiental e contará com as seguintes operações para atingir a capacidade de produção de potássio: a construção de 2 poços, shafts de acesso à mina subterrânea, um porto fluvial para suportar toda a logística que será implantado na margem esquerda do Rio Madeira, próximo à vila de Urucurituba. A mina subterrânea irá operar por meio do sistema de lavra em painéis, pelo método de câmaras e pilares longos. A usina de concentração terá capacidade para beneficiar 8.500.000 toneladas de minério por ano e produzir 2.200.000 toneladas de cloreto de potássio granulado por ano. A rota tecnológica da usina de concentração, com tecnologia comprovada mundialmente, será constituída basicamente pelas seguintes operações: recebimento do minério, britagem, lixiviação a quente, cristalização, secagem e compactação do cloreto de potássio. A usina de concentração será instalada em áreas tradicionalmente ocupadas por pastagens, utilizadas para a criação de gado na região, para as quais não será necessária, conforme apontam os estudos ambientais realizados por consultorias especializadas, a supressão de vegetação nativa de floresta tropical. A estrada de acesso existente, que será revitalizada e asfaltada, permitirá o transporte do cloreto de potássio granulado por caminhões da usina de concentração até o porto de embarque em Urucurituba, na margem do Rio Madeira. Aproximadamente 160 quilômetros de linha de transmissão, que irá beneficiar mais de 100 mil pessoas residentes em municípios situados na margem direita do Rio Amazonas. O projeto tem como premissa mitigar ao máximo qualquer impacto negativo e foca em potencializar os impactos positivos, especialmente para promover melhorias nos setores de educação, saúde, segurança, serviço de saneamento, moradia, entre outros benefícios para a comunidade da região do entorno do projeto. Projeto Potássio Autazes, a maior e mais eficiente resposta do mineronegócio brasileiro para o fortalecimento do agronegócio nacional. Bom, quem conhece o potássio? Levanta a mão. 1, 2, 3, agora sim. Aí, então eu não preciso mostrar o potássio para vocês não, né? Mas eu vou mostrar assim mesmo, porque tem umas pessoas aqui que não conheceram, não conhecem, desculpa. Esse é o cloreto de potássio que será produzido. Passa, por favor, para chegar até lá no final. E se quiser tirar uma pedrinha e ver que é salgado, é salgado.
E esse é o famoso, né, componente do NPK que a gente usa nas nossas plantações, o N dos nitrogênios, os P's dos fosfatados e o K do potássio. Então, todo o agronegócio precisa disso para poder sobreviver e ter esse resultado maravilhoso que é e que a gente tem que ter muito orgulho. Vocês sabem de quantos pratos de comida que são servidos no mundo que um sai do Brasil? 5. De cada 5 pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Suco de laranja. Quantos que vocês acham que sai do Brasil? 75% do suco de laranja tomado no mundo sai do Brasil. Nós temos que ter muito orgulho desse país. Nós temos que saber que o desenvolvimento sustentável da ONU, o objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU número 2, passa por esse país, que é fome zero. Bom, minha apresentação é curta, tem só 150 slides, então a gente até às 4 horas da tarde a gente sai daqui. Rosário do Catete, essa é a única mina de potássio no Brasil, foi aberta pela Petromisa e hoje é operada pela Mosaic. É uma mina subterrânea e esse é o footprint de uma mina subterrânea de potássio na superfície, onde você vê somente as instalações de beneficiamento praticamente e expedição. Como vocês viram no vídeo, é um impacto bastante compacto. Um pouquinho de mim, né? Eu sou engenheiro de Minas, formado aqui na UFMG em 1987. Minha primeira experiência profissional em 1988 foi exatamente lá em Rosário do Catete, na Petromisa na época. Depois eu fui para a mineração Rio do Norte, vim para lá na Bauxita, vim para cá para MBR. Eu estou atrapalhando o câmera aí, ó, eu estou dando trabalho para ele. MBR, onde eu comecei minha experiência com minério de ferro. Fui para Carajás, pela Vale, implantamos o projeto Sossego. Isso aqui é logicamente que é para saber que o meu tempo está acabando. Só faltam 149 slides. E aí a gente tem também uma outra experiência que é voltando para... Desculpem, gente. Os alarmes a gente tira, põe no silencioso, mas esquece que o alarme não sai. Eu estava falando de Carajás, onde a gente implantou o projeto Sossego, de cobre, o primeiro projeto de cobre da Vale. Aí eu resolvi ter uma experiência internacional, fui trabalhar com as areias betuminosas na Shell, Canadá. Aí fui para a Austrália, trabalhar com níquel, na maior mina de níquel da BHP Billiton. Aí uma empresa australiana me convidou para voltar para o Brasil, mais especificamente para a Bahia. Implantamos o projeto da Mirabela Níquel na época, hoje Atlantic Níquel. E aí eu voltei para Belo Horizonte e falei assim, vou quietar um pouco. Aí estava muito quieto. Há 2 anos e meio atrás eu recebi o convite para assumir esse desafio da Potássio do Brasil e nós estamos lá e aqui é um resumo desse trabalho. Já foi visto no vídeo, Altazes, aquele pontinho vermelho é a planta. Como a gente está falando já de licenciamento, né, é uma consulta inédita que a gente acompanhou, né, passando por 3 protocolos revisados pelos próprios indígenas e uma consulta de acordo com a Convenção da OIT 169, onde mais de 90% da comunidade indígena aprovou o projeto lá em Altazes. Várias entidades de apoio da região, eu chamo a atenção sempre para o MUSA, que é o Museu da Amazônia, por causa de sítios arqueológicos na região. É um trabalho muito interessante, a gente tem uma portaria do IFAM já autorizando ao resgate de todo esse material arqueológico e que poderá ser também um futuro, né? Você pensando na perpetuação de atividades econômicas, um ponto turístico, porque o Amazonas e a região é muito turística, então você pode pensar num museu na região para ser perpetuado depois das operações. Programa Bem Viver Mura. Mura é a etnia indígena que tem na região e eles criaram um plano Bem Viver Mura. E nós estamos associando esse plano Bem Viver Mura com os mais de 30 programas socioeconômicos e ambientais que a gente tem no nosso projeto. Um pouquinho da minha experiência também no Canadá, eu estou trazendo isso, inclusive, porque tem participações de brasileiros lá no Canadá. Não sei se vocês sabem, mas o CEO
da Fort McKay Oil Sands é um brasileiro, e isto aqui é a tribo de Fort McKay. Para quem não conhece, essa é uma imagem do Google, estou aproximando esse prédio é o centro administrativo deles. A gente está se inspirando em algumas coisas que eles têm feito lá, mas sempre associando a tradicionalidade. Essa aqui é a casa do Chief, que mora lá, né? E do lado, uma tenda marcando a tradicionalidade com o povo e a ancestrabilidade. Esse é o Chief, na época que eu trabalhei lá, Jim Boucher. Eles viviam de peles, caçar e vender peles. Aí uma pessoa acabou com o negócio deles da noite para o dia. Eles eram milionários, ficaram sem recurso nenhum. Pesquise. Eu não posso falar o nome, mas essa pessoa acabou. Eles aí, então resolveram mudar o mindset deles para empreendedores ligados às atividades de mineração na região. E aí eles criaram, por exemplo, esse parque aqui, é deles. Dentro da terra indígena, é um parque que eles alugam galpões para as empresas que prestam serviços para as empresas de mineração, e as atividades de mineração de oil sands são consideradas bastante robustas na região. Isso aqui são fotos internas daquele centro e de um outro centro novo que eles construíram, todo o suporte para a comunidade. De novo aqui, esse é o novo centro, com a tradicionalidade aqui, nem que seja de forma, como é que é o nome que dá isso em arquitetura? Estilizada, obrigado. Opa, e você? Decorativa, né? Não é, mas sempre remetendo à tradicionalidade. Essa é a foto de um canteiro de obra em Saskatchewan, é o projeto Jacen da BHP Billiton em implantação, né? Então é o que nós vamos ter daqui a pouco em Altazes. Isso é a chegada deles a 1.005 metros de profundidade com um dos shafts, e está aí o desafio. Em 2028 a gente está chegando com o nosso. Vamos embora? São 5 anos aproximadamente de instalação, 23 anos de operação e cerca de 40 anos de fechamento de mina, sendo que o fechamento de mina começa concomitantemente à operação. Então aí está. Por que eu estou falando juntos? Porque aqui tem diversos prestadores de serviços de diversos fornecedores de equipamento. Então a gente está aí para poder fazer isso. Para quem não conhece a Silvinita, de onde sai esse produto aí que está circulando, isso aqui é um testemunho de 800 metros de profundidade lá da região, né? A Silvinita é uma rocha composta por halita e silvita, lógico, com algumas impurezas, e é de lá que a gente tira o minério. De novo, né, por que vai ser implantado? Porque junto com os fosfatados e os nitrogenados, a gente vai ajudar ao Objetivo Sustentável da ONU número 2, que é o Fome Zero. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, o que é mais crítico? E aí eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, mas o cobre, o níquel, o lítio para matriz energética, ou os fosfatados, os nitrogenados e os potássicos para alimentar o povo, alimentar o mundo? É uma reflexão que eu tenho feito desde que a gente mudou esse mindset nosso, da sociedade, para estar dirigindo um carro elétrico. Eu não quero estar dirigindo um carro elétrico se tem um cara do meu lado morrendo de fome. É uma reflexão minha particular. Então, está aqui, né, o Objetivo Sustentável número 2 da ONU. O potássio a gente já falou rapidamente, serve para tudo quanto é tipo de plantação. Ele é importado, nosso colega já cobriu, mas no caso do potássio é 98% importado, de um consumo de aproximadamente 13 milhões de toneladas. Isso é importado desses países, e aí eu não preciso dizer, né? Rússia e Bielorrússia, a Bielorrússia não está aqui, Israel, Alemanha e Canadá. Vocês viram no vídeo, né,
a localização do projeto. É uma área de pastagem, não é floresta amazônica que nós vamos desmatar para colocar o projeto, quando às vezes a mídia se refere a isso, e é bom estar aqui numa revista, porque tem um furo de reportagem hoje, daqui a pouco eu falo. A estrada que a gente vai revitalizar, ela existe, é essa aqui, mas tem a época do ano que ela fica intransitável. A vila de Uricurituba, gente, é uma maravilha. Só chega lá de barco, não tem contato por terra, de jeito nenhum, tá? E é uma comunidade que a gente vai auxiliar muito implantando esse projeto lá. Quantos habitantes você falou que tem lá em Santa Quitéria? 30 mil. Altazes passou no vídeo, são cerca de 41 mil, só na vila de Uricurituba em torno de 3 mil. O minério já falou, né? A gente sempre associa para a imagem, né? O nosso shaft vai ter 30 castanheiras de altura. Castanheira, não sei se você sabe, é a segunda árvore mais alta da Amazônia. Qual é a primeira? Cultura inútil. É a samaúma. Tá? É a samaúma. A planta, vocês já viram, né? Aqui chama atenção para uma coisa interessante, porque você falou do resíduo lá, a pilha, o bloco de gesso. O nosso não é um bloco de gesso, mas é uma pilha de sal seco, sal de cozinha, sal que você usa todo dia e que a gente vai retornar com ele para os espaços vazios na mina. E daí é o... Mas peraí, são só 2 horas da tarde, ainda nem chegou às 4, ela está falando aqui comigo 1 minuto, e a gente volta com todo esse sal para o subsolo. A estrada de ligação, que é um benefício também que vai continuar para a comunidade depois, né? Essa comunidade, que eu falei que não tem hoje ligação por terra a lugar nenhum, é porque é o seguinte, a estrada é existente, ficou parecendo, né? Mas você sai daqui, de Uricurituba, e você chega no Lago Soares. Depois do Lago Soares, você só sai de barco. Então, só tem 12 quilômetros de conexão por terra. O porto é um porto tradicional da Amazônia, flutuante. É muito interessante a gente que está acostumado com transporte de minério por ferrovia, por caminhão. No Brasil, a gente tem lá em Corumbá o minério de ferro sendo transportado por barcaças, e é o nosso caso. 100% nosso vai sair por barcaça. A água é coletada do Madeira, planta de tratamento de água normal. Essa rede elétrica é muito interessante. Vocês viram que o potássio é rosinha, né? Vocês sabem que ele sai branco. Ele recebe um corante para poder ficar nisso por causa de especificação de mercado. É uma exigência do mercado. É um detalhezinho só para vocês saberem. Por quê? Você bate o olho no NPK, você já vê a proporção. Por causa das 3 componentes, cada um de uma cor. Eu estou falando isso porque o nosso devia ser verde. Porque o nosso potássio é o potássio mais verde do mundo. Enquanto Canadá, Rússia usa carvão, gás para gerar energia elétrica, nós temos uma matriz energética com 84% renovável aqui. Tempo esgotado. Vou acabando. Essa rede de energia vai ser necessária. São 165 quilômetros. E ela beneficia, quando no vídeo foi falado, mais de 200 mil pessoas que hoje queimam diesel para ter energia na sua casa. Os 41 mil habitantes de Altazes hoje estão lá queimando diesel para ter energia nas suas casas. E vão passar a ter uma energia renovável. Internet, projeto, outro compromisso importante, 80% da mão de obra nossa vai ser local. Nós vamos treinar esse pessoal. Lembra da Samaúma? Gente, a coisa mais linda do mundo. Existe no Amazonas o navio Escola Samaúma 2. É um navio do Senai que vai navegando e dando treinamentos. É sensacional. Eu fui visitar esse navio, tinha 30 minutos para ficar lá, fiquei lá 2 horas e meia. Até pão feito pelos estudantes eu comi dentro do navio. Porque tem uma padaria dentro do navio para treinar. E aí eu estou falando, logicamente, mais de indiretos, mas também de diretos quando necessário for. Mina subterrânea normal, a planta também tradicional. Você joga tudo na água quente, o sal é dissolvido, a hora que você cristaliza, né, os químicos aqui, né, 2 espertos aqui em química, sabem que o cloreto de potássio cristaliza primeiro. Então, dessa forma, você separa um do outro. O rejeito, né, o nosso resíduo,
retornando para os espaços vazios à medida que a gente tiver o espaço vazio, porque se a gente entrar por lá e tiver tudo cheio, a gente precisa chegar aqui no final para começar a encher. Não tem como a gente começar a encher quando a gente está lá no início. Mercado é o Mato Grosso, só o Mato Grosso consome 4,5 milhões de toneladas de cloreto de potássio por ano. Depois de encerrar a mina, no fechamento, nenhuma grama de sal de resíduo na superfície e nenhum parafuso da planta na superfície. Desmontamos tudo, está previsto no projeto. Geração de 2.600 empregos diretos durante a obra, com pico de mais de 4.000 e 1.300 na operação. E, logicamente, os benefícios, que aí eu vou pedir licença para copiar algumas ideias da sua apresentação, para colocar multiplicadores de PIB, etc., que a gente não trouxe detalhes, porque isso varia muito com os resultados do projeto. Falando para os fornecedores de equipamentos e serviços, não sei se é seu, mas estava no chão. As primeiras atividades que nós vamos ter lá agora, perfuração de poços, já fizemos 2 poços, já executamos, licença dada há pouco tempo, já fizemos. Supressão vegetal e terraplanagem, está em cotação, instalação de canteiro de obra, fornecimento de alimentação e todos esses impactos que vêm junto com uma obra sendo implantada. Para finalizar, os 17 ODS da ONU, e reforçar o convite para construirmos esse projeto juntos. A nossa equipe é pequena, mas é uma equipe que está lutando e agora a gente tem 11 licenças até ontem à noite, e ontem à noite, enquanto eu estava aqui, o furo de reportagem, recebemos a 12ª licença de instalação agora para a planta de beneficiamento. Então, o projeto está licenciado e a gente vai começar a implantação deles. Se alguém quiser qualquer dúvida, além de eu estar aqui, aí estão meus contatos. Obrigado, desculpa aí o pequeno atraso.